Mude o que você pensa sobre você e a sua autoestima vai mudar. Será mesmo? Como que é isso? Vou falar com vocês sobre isso no episódio de hoje. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positivo. Meu nome é Juliana Aguilar e para mim é um prazer tão grande ter você como ouvinte, ter você para poder dividir um pouco desse conhecimento que é tão rico sobre positividade e autoconhecimento. Eu gostaria de te pedir um favor, que é para você deixar sua avaliação para mim depois de finalizar esse episódio, né? Porque quanto mais avaliações eu tiver, mais as plataformas entregam o programa para outras pessoas e com isso o programa cresce. E para você também compartilhar o programa com os seus amigos, nas suas mídias sociais, porque assim mais pessoas terão acesso, né, a esse conhecimento. Quantas pessoas não precisam, né, dessas mensagens de positividade, de reflexão? Então, a sua ajuda é muito valiosa. Também, se você quiser sempre ser notificado de novos episódios, é só você seguir o programa, que aí a plataforma te manda uma notificação quando subir novos episódios. Autoestima elevada, né? Quem tem? Será que quem tem sempre, quem não tem também não vai ter sempre? Será? Ou será que é mais relacionado com a forma que a gente se enxerga, com fases da nossa vida? Será que é assim? Bom, a autoestima, ela é um aspecto muito importante da nossa saúde mental e do nosso bem-estar. Quando a gente está com a autoestima legal, isso colabora para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Quando a gente não tá com a autoestima legal, né? Quando a gente tá com baixa autoestima, a nossa saúde mental também é afetada, tá? E a autoestima, ela se refere muito a uma avaliação que a gente faz da gente mesmo. Tem muita relação com a forma que a gente se vê e como a gente se valoriza. Também tem ligação com terceiros, né? Autoestima, porque a gente espera, assim, quem falar que não, pode ser que em algum grau menor ou maior, mas a gente sempre espera a validação de alguém, né, de algo externo. Então, isso também tá muito relacionado com a autoestima, mas também é muito relacionado com a forma que a gente se vê, a forma que a gente valoriza, né? Será que a nossa opinião em relação a nós mesmos é maior do que a opinião de um terceiro sobre nós? E um terceiro que não tá dentro da gente, que não sabe a nossa visão de mundo, né? Então, às vezes, essa visão desse terceiro, né, acaba se sobressaindo sobre nós. E, às vezes, é uma visão que a gente imagina que a pessoa tenha, né? Não é nem o que a pessoa tem mesmo, é sobre o que a gente tá imaginando lá. Então, a autoestima, ela tá muito ligada ao nosso senso de autoimagem e autovalorização, né? E ela desempenha um papel muito importante na nossa capacidade de enfrentar os desafios, de lidar com o estresse, de tomar decisões saudáveis na nossa vida. Então, a autoestima é um fator que a gente tem que dar atenção, né? A gente tem que olhar para ela, principalmente porque a autoestima, ela não é uma coisa estática, né? Que nem eu falei. Você tem uma boa autoestima ou você não tem? Não é assim. Ela vai variando ao longo do tempo, né? Conforme a gente for tendo experiências na nossa vida, ela é influenciada por alguns fatores, né? Experiências, interações pessoais, realizações pessoais, né? Autorrealização. Então, tudo isso, né? Vai juntando a forma que a gente vai pensando sobre nós e vai criando a nossa autoestima. E aí, em uma fase da vida, ela pode ser muito alta, em outra fase da vida muito baixa, e às vezes a gente não encontra o equilíbrio, né? Então, quando a gente pensa no ponto inicial, né, que é aquela perguntinha que eu fiz lá, mudar a forma como eu penso sobre mim vai mudar a minha autoestima? Sim, ela pode ter um impacto muito significativo na sua autoestima, a forma que você pensa sobre você, a forma que você olha para você, a forma que você se valoriza, vai impactar sim na sua autoestima. E aí eu faço uma pergunta para você agora, para você pensar aí quietinho, para você anotar, fazer sua reflexão.
Como você se enxerga? O que você pensa sobre você? Faça essa análise e veja se o seu pensamento sobre você mesmo tem coerência com a realidade. A gente vive fugindo do que é real. Vive, parece que a gente ama, né? Inventar coisa na nossa mente. Então, faça uma análise. Mais uma vez, eu vou falar sobre esse exercício, que ele é válido para tudo. Olhe para você como se você fosse uma pessoa externa a você. Como se você não fosse você. Você tá olhando para esse ser, que é você, mas não é, sabe? Como se não fosse você. E veja se o que você se fala, se a forma que você se enxerga, se é real. Ou se é fruto de algo que a sua mente criou. E se não for real, que tal você começar a ressignificar isso? Você olhar para essa forma que você está se vendo, para sua autoimagem e falar, opa, não é bem assim. Por que eu tô tendo essa visão distorcida sobre mim? É importante você fazer esse exercício, porque quando você tem uma autoestima elevada, quando você consegue reconhecer os seus valores, né? Quando você consegue reconhecer os seus feitos, você vai ser uma pessoa muito mais realizadora, uma pessoa que tem coragem de arriscar para realizar, sabe? Uma pessoa que tem relacionamento interpessoal muito melhor, né? Então, é importante você focar em alguns pontos, né? Então, a autoimagem é o primeiro deles, né? Que é a forma pela qual você vê o seu corpo, a sua aparência, a sua personalidade, né? Esses pontos desempenham um papel muito importante na sua autoestima, né? Se você tem uma imagem negativa de você mesmo, é muito provável que você vai ter uma autoestima baixa, né? Não sei, não conheci ainda uma pessoa que tem tanta visão negativa da imagem dela que tem uma boa autoestima, né? Então, mudar essa imagem negativa pode te ajudar. E o que você vai fazer, né? Como que eu vou fazer para mudar essa minha autoimagem? A autocompaixão. A mesma compaixão que você tem para terceiros, tem essa autocompaixão com você. Aceite as suas imperfeições. Porque todo mundo tem imperfeição. Até aquela pessoa maravilhosa que se exalta, coloca num pedestal, ela também tem as imperfeições delas. Então, aceite as suas. E quando você aceitar, aprimore elas, se elas te incomodam. Mas primeiro aceite, não negue elas. Porque quando a gente nega alguma coisa, a gente perde a chance de mudar, de aprimorar. Então aceita, fala, eu tenho essa característica aqui e eu gostaria de mudar. O que eu vou fazer para mudar? E não ver como se fosse um monstro que engoliu sua vida, meu Deus, tudo acabou. Não, nada tá acabado. Nós somos seres em constante transformação. E a gente pode transformar as nossas imperfeições. E aí, depois que você transformar essa, vai vir outra, e outra, e outra. Até o último dia da nossa vida. E ainda bem, né? Porque a gente tá aqui pra isso mesmo. Pra evoluir, pra melhorar, né? Então, além de olhar para suas imperfeições, olhe também para suas qualidades. Porque você tem, assim como todo mundo tem imperfeições, nós também temos nossas qualidades. Então, a sua autoimagem tem muito a ver com isso. Com a forma que você olha para o seu corpo, para a sua aparência, para a sua personalidade, para os seus valores. Autovalorização também é um ponto. Que está na capacidade, como o nome já diz, né? De nos valorizarmos. O quanto você se valoriza? O quanto você tem pensamento autocrítico, autodepreciativo, né? E isso vai minando a nossa autoestima. Então, procure, sempre que possível, substituir esses pensamentos negativos por pensamentos construtivos. Porque isso vai ajudar você a melhorar a sua autoestima. Se valorize. Se valorize. Entenda que você merece coisas melhores. Tá? Às vezes a gente fica aceitando coisa aí que não é pra gente porque a gente não tá se valorizando. Então, será que isso que você tá recebendo aí de situações e pessoas é o que você merece mesmo? Ou você só tá recebendo isso porque você acha que você só merece isso? Então, faça essa análise aí, tá bom?
Realizações pessoais, olhar para suas realizações pessoais também é um fator que contribui muito para sua autoestima, né? Se você acredita que você é capaz de alcançar metas, de superar desafios, a sua autoestima tende a ser mais alta. Agora, se você ficar só lembrando das vezes que você fracassou, não tem autoestima que aguente, né, gente? Então, olhe para as vezes que você também foi vitorioso, porque sim, todo mundo tem vitória na vida. É que às vezes o nosso termômetro de vitória tá quebrado, né? Às vezes a gente não tá conseguindo olhar para as nossas pequenas vitórias diárias, o acúmulo dessas pequenas vitórias que trouxe algo grande, e a gente nem olhou para isso, né? Então, cultive isso dentro de você. Cultive essa capacidade, né, de olhar para as suas realizações. E se você tem algo, né, alguma meta que seja muito grande, fragmente essas metas. Esse grandão, para você chegar nesse grandão, você precisa fazer pequenas coisas. Então, divida isso. E aí você vai conseguir ter uma visão mais ampla de que você tá, sim, tendo sucesso e que você tá colhendo aos poucos. Você tá plantando um negoção enorme, mas a colheita tá vindo aos poucos. Então, você vai ter mais esse senso de realização. Porque quando a gente só olha pro grandão lá, pro mega objetivo, que parece que tá longe, parece que a gente não tá fazendo nada, né? Mas não, a gente tá fazendo, só que a gente não tá conseguindo olhar. E outro fato também, né, que eu até comentei lá numa parte aqui do podcast, é a nossa relação com o outro, né? Nossas interações sociais. A forma como as pessoas nos tratam e nos veem também pode afetar profundamente a nossa autoestima, porque nós não somos seres isolados. A gente vive com outras pessoas e a gente espera que as outras pessoas reconheçam na gente também as nossas qualidades e não só nos coloque para baixo, né? Então, se uma pessoa te trata mal sempre, se ela não valoriza as suas qualidades, só valoriza os seus defeitos, só fica jogando coisa na cara, como que vai estar a sua autoestima? Isso não é uma relação saudável, né? Todo mundo tem defeito, mas a gente viver com pessoas que só esfregam na nossa cara os nossos defeitos, você vai ficar mal. E será que é esse tipo de gente que você quer ter do seu lado, né? Então, busque ter relações saudáveis, né? Para que você tenha uma autoestima elevada. Se cerque de pessoas que te apoiam e te valorizem. Porque, caso contrário, a sua autoestima vai ser comprometida. Tem gente que fica anos em um relacionamento afetivo, né, amoroso, com alguém que só coloca essa pessoa pra baixo. Só chama a pessoa de inútil, de feia, de não sei o quê, né? Poxa, vai passando o tempo, será que você é isso tudo mesmo? Será que essa pessoa é tudo isso mesmo? Não, não é. Só que escuta tanto isso do outro que acaba achando que aquilo é uma verdade. Só que o chato disso tudo é que mudar a forma pela qual a gente se enxerga, a forma pela qual a gente pensa sobre nós mesmos, não é uma simples viradinha de chave. A gente não tem um botãozinho de falar, opa, agora eu vou pensar diferente, eu não vou mais me olhar dessa forma. Bem que podia ser assim, né? Nossa, eu ia amar. Mas não. É um trabalho contínuo de autotransformação, autoconhecimento, autocompreensão, autocompaixão, tá? É algo que você vai ter que estar disposto a mudar dentro de você. Porque às vezes, a sua autoestima ter ficado baixa foi muito tempo, muita coisa você ouvindo, muito tempo você se enxergando de uma forma distorcida. Então, para você mudar isso também leva tempo, também leva dedicação. Então, vai ter dia que você vai falar assim, não, eu sou super poderoso, eu consigo. Aí no outro você vai falar, ai, não, eu não sou, eu sou um fracasso, socorro. Aí no outro você vai falar, não, eu sou. Aí no outro, eu sou um fracasso. E aí você vai ir nessa oscilação, até que chegar um momento que você vai ficar a maior parte do seu tempo, achando que você é fantástico do que você é um derrotado, entendeu? Então, você pode ir procurando práticas para fazer isso, né? Formas de fazer isso. Deixar bilhetinhos espalhados para você lembrar
né? De se autoelogiar, fazer afirmações positivas, prática da gratidão, meditação, autorreflexão, terapia. Nossa, tem uma série de coisas aí que pode te ajudar. Encontre a que você mais gosta ou as que você mais gosta, porque às vezes não é uma única coisa que vai te ajudar, mas um conjunto de coisas, né, que podem te ajudar. Mas é possível, tá? É muito possível a gente mudar, melhorar a nossa autoestima de uma forma gradual. E isso é uma jornada muito individual, que varia de pessoa para pessoa, né? Que nem eu falei, encontre a sua forma, porque é a sua forma, é o seu jeito, é a sua história. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais positiva, cuide da sua autoestima. Ela influencia muito na nossa qualidade de vida e na nossa capacidade de enfrentar desafios de maneira saudável. Porque eu vou te contar uma coisa, desafio todo mundo tem. Situação para resolver, todo mundo tem. Aquele dia que você quer mandar todo mundo para aquele lugar, todo mundo tem. Mesmo quem tem autoestima e quem não tem autoestima. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Quem tem, sei lá o que, quem não sabe. Todo mundo vai ter isso, esses momentos. Mas o que vai ajudar a gente a enfrentar isso de uma maneira mais saudável é a forma que a gente encara a situação. E tendo uma autoestima elevada, isso vai te ajudar muito. Pode ter certeza. E vai te ajudar nas suas conquistas, nas suas realizações, no que você tá plantando no hoje para colher amanhã, em tudo isso. Tá bom? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. De novo, se você acha que esse conteúdo vai impactar alguém de uma forma positiva, encaminha para essa pessoa, compartilha nas suas mídias sociais e deixa sua avaliação para mim, tá bom? A gente se encontra então no próximo episódio, tá? Te espero lá. Um beijo.